Deixa eu fazer uma pergunta. O que você acredita que esses dois homens têm a ver com a sua saúde cerebral? Com ter um cérebro saudável? Eu vou falar sobre isso para você entender o que pode interferir na sua vida. Como ter um cérebro saudável? Se livrando de ansiedade, de estresse, de dificuldade de concentração, de dificuldade de lidar com as suas emoções, pensamentos ruminativos que não deixam você sair de um ciclo, impedem planejamento, impedem ação, impedem que você mude o seu destino. Então, se você é uma pessoa que percebe a importância do seu cérebro em todas as decisões que você toma, na sua qualidade de vida, na relação com as pessoas, no investimento que você faz com o seu dinheiro, na sua performance no seu trabalho e na sua vida em geral, é para você. Mas se você ainda não percebeu a interferência do seu cérebro, a importância dele no seu dia a dia, também é para você. É importante você começar a entender o quanto uma mudança cerebral pode mudar o seu destino. Se você é pai, mãe e quer ensinar ao seu filho que ele tem o poder de mudar a vida dele, é para você. Se você é um líder e precisa liderar pessoas, perceber o que está acontecendo com elas, criar um clima harmonioso e também se autoliderar, independente de ser líder de equipe, independente da sua profissão, independente do seu gênero, também é para você. Se por um acaso você tem alguma alteração inflamatória no seu corpo de baixo grau. Não, como assim? Pois é, a gente envelhece e o processo de envelhecimento tem como base a inflamação. Então nós podemos tomar medidas para diminuir essa inflamação ao longo da vida. Mas existem pessoas que estão num quadro inflamatório mais preeminente. Exemplo: depressão, ansiedade, pânico, transtornos alimentares, as doenças todas que a gente acredita que fazem parte não só do cérebro, mas também do corpo. Doenças cardiovasculares, pessoas que estão com doenças autoimunes, problemas tiroidianos, diabetes. Para elas, vai ser de grande valia as ferramentas, porque quando você consegue manejar e dar saúde para o seu cérebro, você tem, consequentemente, uma saúde física. Mas é muito importante ressaltar que não substitui tratamento médico. É um complementar. É uma ajuda significativa, que realmente pode mudar o seu destino. Eu vou mostrar para você pessoas que investiram em um cérebro saudável. Eu fiz o curso com a doutora Thelma, é um momento crucial da minha vida, onde eu precisava tomar várias decisões importantes de mudança de vida e que me traziam muito medo. E foi crucial esse momento. E através do conceito de drone cerebral, eu pude descobrir o recado que meu corpo dava e eu não entendia, ler melhor minhas emoções e um poder bem maior de concentração, de estar presente no que eu estava fazendo. E literalmente me deu asas, né? Me deu asas para voar e fazer coisas que eu jamais imaginava ser capaz. Eu me emociono hoje lembrando porque tirou vários medos que me impediam de seguir em frente e mudou a minha vida. Mudou a maneira de eu ver o mundo e ver a flexibilidade da vida, o potencial de aprendizado que temos e não ter medo. O conceito de antioxidação também foi importante. Eu tento melhorar a cada dia em relação ao conceito de alimentação, do contato com a natureza, me fez entender muito essa força da natureza. Então, eu só tenho a agradecer por doutora Thelma conseguir transformar conceitos científicos em coisas práticas para a vida e pela mudança de vida que me proporcionou. Não tem como medir, não tem como valorar o preço e o impacto na vida da liberdade, da flexibilidade e do ser aprendiz sempre. O estudo dos drones me ajudou a me perceber, a perceber o outro, a perceber o meu meio e principalmente a procurar não me deixar levar pela cegueira experiencial, que eu fazia muitas atividades no piloto automático e eu não percebia, e eu sempre me encontrava com falta de tempo, por conta disso eu ficava frustrada por não conseguir terminar algumas tarefas, eu me sentia sob pressão algumas vezes, e eu não percebia o real motivo disso. Com o curso, eu aprendi que eu concentrava a maior parte do meu tempo no futuro. Como era muito automático, eu não percebi isso. E com o treino, eu aprendi a me fixar mais no momento presente. Isso me trouxe uma otimização de tempo muito boa, um maior gerenciamento até das minhas próprias capacidades, de perceber as minhas capacidades, os meus limites, o que eu precisava melhorar, meus desejos, minhas realizações. O treino também contribuiu para que eu olhasse além, para que eu analisasse de maneira mais consciente meus pensamentos, sentimentos e padrões comportamentais, que eu percebi uma grande mudança. É uma coisa tão automática, nós julgamos de maneira automática, nós analisamos as situações de maneira automática, nós vemos o outro de maneira automática, reagimos de maneira automática. Parar e perceber um pouco mais o outro, se permitir ter um tempo para fazer análise do outro, da situação, de si mesmo, foi muito importante para mim, porque eu estou conseguindo lidar melhor com as pessoas, melhor com as situações.
não me deixar cegar pela primeira impressão, pelo primeiro momento, né? A gente passa a perceber de onde estão vindo nossos sentimentos, a gente passa a analisar de onde estão vindo os pensamentos. Por que aquele pensamento aconteceu? Por que aquele comportamento? Por que a gente teve aquele comportamento? Por que eu estou me sentindo desse jeito? Por que eu estou pensando dessa maneira? Será que eu estou realmente pensando dessa maneira ou estou me deixando influenciar por um outro fator? E, principalmente, aprender a priorizar aquilo que me fazia feliz. Trazendo um estado de paz, tranquilidade, equilíbrio, que muitas vezes falta nos dias atuais. No meu caso, em especial, a questão de atenção plena foi muito valiosa, porque em diversas situações em que eu vivia no meu cotidiano, fosse na parte pessoal ou profissional, eu, apesar de estar fisicamente presente, mentalmente não estava. E após fazer o curso, eu consegui constatar que do primeiro momento até o último momento dessas situações, eu estava presente ali, tendo uma atenção totalmente voltada para aquilo que estava acontecendo. Você poderia perguntar assim para mim, de onde surgiu tudo isso? Onde você criou seu método? Onde você teve as ideias? Eu poderia começar a contar lá de quando eu era pequenininha, né? Lá em Barbacena, bem pequenininha, mas não vou fazer isso com você, não. Já vou pular para o momento que eu estava formada como psiquiatra. Durante a minha vida de psiquiatra, eu comecei a observar alguns comportamentos, principalmente no lugar que eu trabalhava. Era um pronto-socorro municipal, eu confesso que condições físicas muito inóspitas, hostis, e recursos também para a gente poder ajudar as pessoas. A gente tinha lá uma coisa ou outra, sabe? E você tinha a sensação assim de que estava omitindo socorro, porque você aprende. Eu fiz a Universidade de São Paulo, USP, medicina lá, então você tem acesso a muitos recursos incríveis. E aí você vai trabalhar, por exemplo, no serviço público na época, né? E eu não podia aplicar os recursos que eu tinha, pelo menos os técnicos, em relação, por exemplo, a medicamentos que muitas vezes sim são necessários. E num pronto-socorro, imagina só. Então você ficava num conflito. E outra coisa também é que a gente precisa, como médico, comer, a gente precisa dar uma cochilada, afinal de contas, é muita responsabilidade. Se o seu cérebro não está descansado, você pode fazer bobagem. Olha, juro, até no banheiro o negócio era meio difícil de ir, né? As ventilações ali no quartinho e, enfim, pia, era uma coisa complicada. Agora, a alimentação, por exemplo, a gente não tinha acesso a coisas saudáveis, então muitas vezes você atravessava a rua e comia lá uma fritura, uma coxinha, então, e isso a curto prazo até você dá conta, mas quando é a longo prazo, o seu organismo entra num estado de estresse, esse estresse contínuo, que a gente chama de estresse crônico, vai fazendo você ter alterações no humor. E aí, eu me lembro que um amigo meu, médico lá também, pessoa incrível, boníssima, inteligente, competente, virou e falou assim para mim: quanto mais eu estou aqui, menos eu estou. Eu já vinha pesquisando essa coisa de por que a gente está sentindo isso quando você chega nesse lugar e quando você sai as coisas ficam alegres e coloridas de novo. E aí ele me falou isso, eu percebi que a coisa estava mais intensa do que eu imaginava e que não parecia ser uma depressão ou qualquer outra coisa que eu conhecia. E durante os meus estudos lá, né, artigo científico atrás de artigo e pesquisa, eu acabei achando um negócio que é um termo, síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional. Na hora que eu olhei aquilo, que eram artigos publicados no exterior, imagina, isso faz mais de 20 anos, eu percebi que estava acontecendo exatamente aquilo com os meus amigos. E comigo também. Eu falei, bom, vou estudar esse negócio. Cheguei nos meus professores, na época, né, como residente, já final de residência no Hospital das Clínicas, e falei, olha, eu vi que tem isso daqui, eu acredito que a gente precisa estudar. Não, isso é depressão, tal. O pessoal não ligou muito pro que eu falei, mas eu tinha convicção de que aquilo estava estranho, assim, a minha curiosidade estava dizendo, e o meu feeling estava dizendo que tinha alguma coisa a mais. Mas como é que eu ia estudar se a gente não tinha nem escala, que ninguém falava disso? Aí o que eu tive que fazer na minha simplicidade? Na época, com aquele inglesinho horroroso, descobri que a autora mais citada no mundo era lá uma americana, lá nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. Aí, meus pais, a gente juntou um dinheirinho, botei lá minha calcinha jeans com meu tênis, minha camiseta e fui lá para os Estados Unidos. Fui autorizada pela autora dessa escala, que é a mais usada no mundo, para traduzir essa escala para nossa língua. Porque você acha assim que tradução de escala não é um negócio assim que você pega, tipo revista, sabe, traduz e aplica. Não. Um negócio complicado, eu não sabia disso. E virou meu projeto de mestrado. Quando você vai traduzir uma escala para aplicar numa população, como as culturas são diferentes, você tem que entender se as frases daquela escala americana têm a ver com a cultura do brasileiro. E aí você tem que fazer todo um processo de traduz, aí retraduz com outros especialistas, aí traduz de novo, para ver se estatisticamente está tudo bem. Aí você aplica, eu apliquei em 523 pessoas no Hospital das Clínicas, auxiliares de enfermagem de todos os andares do hospital. Foi uma experiência incrível.
Eu ouvi muitas histórias, porque eu não ia lá só e, vamos, tica aqui. Não, não, eu conversava, avaliava outras coisas. E depois disso tudo, você tem que ir para os processos estatísticos. Enfim, meu projeto foi aprovado com louvor, olha que legal. Pessoas que, mesmo não acreditando que aquilo existisse, confiaram na minha dedicação, no estudo, na persistência. E foi um momento incrível, meus pais estavam muito felizes, meu pai, então, que tinha me estimulado muito para fazer mestrado. E aí estava na hora de eu partir, então, para ficar cada vez mais dedicada à ciência, como eu sempre gostei. Mas meu pai se foi. Cheguei, ele estava num pronto-socorro deitado, com aquela dificuldade grande de falar, ele mesmo assim conseguiu me falar, poxa, eu não queria estar tendo esse AVC agora. E que é um acidente vascular cerebral, né? Um lugar que às vezes ou sangra ou o sangue não chega. Enfim, esse foi o último diálogo que eu tive com meu pai e a correria para tentar descobrir alguma coisa, tentar salvar a vida do meu pai de algum jeito. Eu falei, não, vou fazer um milagre aqui, mas não era aí que eu poderia interferir. Não era naquele momento mais. É muito antes que a gente interfere num processo que culmina, por exemplo, com um AVC. O cérebro saudável, quando ele tem uma vida saudável, ele naturalmente vai ter um desfecho diferente. Ansiedade, muito estresse, isso realmente envelhece a gente, predispõe a gente a alterações irreversíveis. E eu confesso que assim, eu estava muito decepcionada com a ciência, com a medicina. Até no consultório eu estava muito aflita, porque a questão do medicamento, só remédio, não me contentava e eu já estava em busca de outras alternativas. Eu, com os meus pacientes, eu entendi a importância da medicação, a gente tem indicações para isso, elas não criam dependência quando você sabe fazer, e a maioria não cria, você não precisa usar medicamentos que dão dependência. Mas eu estava insatisfeita e já estava buscando o burnout, a síndrome de burnout, era uma constatação minha de que o ambiente, de que a forma como a gente lida com as coisas realmente traz consequências para a nossa biologia. Eu já estava nessa caminhada e quando tudo isso aconteceu, eu confesso que eu não queria mais saber de nada disso. Eu entrei num estado de paralisia. Eu não estava sabendo lidar com as minhas emoções e tudo que se referia a cérebro me dava angústia. Aquela dor, aquele estresse, precisavam ser utilizados de alguma forma por mim. E ao invés de eu usar a emoção como a minha inimiga, o que significa isso? Ela me paralisava e eu simplesmente obedecia cegamente o que ela estava me dizendo, que era foge, some. Eu comecei a fazer essa emoção ficar minha aliada. Eu usei a informação que ela estava dando para mim, esse incômodo, essa dor, essa frustração, para entender realmente o que eu podia utilizar a meu favor. E foi aí, então, que diante dessas preocupações que eu tinha em relação a interferir só quando a coisa já está irreversível, de olhar meus clientes, meus pacientes, falar, eu preciso de mais coisas. Aí eu comecei a investir cada vez mais em estudos, em cursos, treinamento cerebral, pós-graduação de nutrologia. E eu sento e leio mesmo, porque hoje a gente tem acesso ao mundo pela internet, né? Então eu pegava artigo científico de tudo quanto é lugar, dos Estados Unidos, China, Europa, Rússia, enfim. Eu realmente me dediquei e foi assim que surgiu esse método. E eu vou começar com você justamente nesse ponto, da questão, será que a gente de verdade está vivendo mais? Será que a gente está melhorando a nossa qualidade de vida? Porque é assim que a gente vê, né? A gente vai viver 300 anos. Então, para isso, eu vou contar uma historinha para você, tá? Olha só. Minha bisavó, ela viveu a vida dela em fazenda. Já não era mais uma vida selvagem, tá? Era uma vida em fazenda. Ok. Um belo dia, uns primos meus foram visitá-la. E cadê essa mulher, meu Deus do céu? Sumiu da casa, não tinha ninguém na casa. E eles ficaram super preocupados. Afinal de contas, uma senhora, ela tinha 98 anos. De repente, lá do quintal, lá do fundo, vindo do mato, viram um vulto. Que foi ficando mais claro o que era. Uma mulher, era ela, de 98 anos, vários pedaços de madeira no ombro. E do outro lado, na mãozinha, um machado. Ela tinha ido pegar a lenha para botar no forno a lenha, fazer comida para o pessoal que estava chegando. 98 anos. Essa mulher viveu lúcida até os 105 e faleceu aos 106 anos. Então ela viveu o tempo todo dela em um ambiente que foi um ambiente mais rural. 106 anos. As filhas viveram
grande parte da vida nas fazendas e um final de vida, assim, mais idade adulta, mais para frente, um pouco na cidade. Nenhuma delas passou do 100. Minha avó não passou do 100. Passou bastante estresse também. Bastante. Bom, as filhas da minha avó, minhas tias, minha mãe, nenhuma delas ainda conseguiu ultrapassar os 94 anos, 90 anos. Todas elas tratando de alguma coisa. Alguma questão física elas têm. Todas elas. E aí eu fico me perguntando, né? 106, depois não passou dos 100, não estão passando mais dos 90, cheia de questões a resolver. E eu? O que vai acontecer comigo, né? Então, deixa eu começar a entrar mais no assunto. E para isso eu vou de novo fazer uma pergunta. Será que as nossas escolhas de vida podem ser prejudiciais? As suas escolhas de vida podem ser prejudiciais ao seu cérebro? Você está plantando para ter um cérebro saudável? O ambiente que você escolhe para você, para os seus filhos, a forma como você lida com estresse, com ansiedade, com emoções, onde você coloca o seu foco, como você está treinando o seu cérebro. Será que tudo isso pode interferir em um cérebro saudável? Respondendo essas perguntas, você vai começar a entender mais sobre o meu método. Então eu vou falar sobre o nosso manual de instruções, reconectando para a mudança de destino e como você pode aplicar. Você conhece o seu manual de instruções? Como assim, manual de instruções? Pois é, a gente costuma comprar uma coisa e vem lá, né? Um manual de como usar, o que você tem que colocar, o que você não tem, cuidados, precauções, se der algum problema, assistência técnica, tudo isso. Mas a gente parece que não veio, né? Mas olha só, esse carro aqui é um Bugatti. Chama La Voiture Noire e custa 17 milhões de euros. Digamos que você adquirisse essa máquina aqui, tá? Você tem lá na sua garagem, no seu quintal. Você tá com uma dúvida? O que será que você faz com ela? Combustível? Como funciona? O quanto você pode estressar essa máquina, né? Colocar sobrecarga nela? Você está na dúvida? Você, com essa grana toda que você investiu, o que você vai fazer? Você vai chamar um engenheiro que fica assim à sua disposição. Ou, digamos que você pegue lá o livrinho, né? Que fala como funciona e vai ler. Afinal de contas, você vai preservar essa máquina, você não quer perder, né? Tá certo, então você respeita o manual de instruções dessa máquina. Você até fala, não pode fazer isso. Não faz isso, não faz aquilo. Você fica até bravo. Será que você age da mesma forma com essa máquina aqui? A sua máquina biológica. Eu te pergunto, né? Quanto será que custa fazer uma máquina dessa? A sua máquina. No carro, se der alguma coisa, a gente troca a pecinha, né? Vai lá e troca. Como é que você vai trocar a peça ou peças dessa sua máquina? E será que ela só vale 17 milhões de euros? Quanto será que vale para você poder existir? Para começar a existir, né? Na hora que o espermatozoide lá, cruzou com os óvulos? Você acha que essa probabilidade, você não está devendo para o universo de probabilidade, desde a hora lá que surgiu as primeiras moléculas de vida, elas foram formando células que se formaram organismos e que um organismo veio com outro organismo, cruzou, gostou, tal, até que um dia seu pai e sua mãe se encontraram em algum lugar e naquele dia, naquele momento, tinha aquele determinado espermatozoide com aquele determinado óvulo e formou você? Você acha mesmo que você não está devendo de probabilidade para o universo? Qual que é a probabilidade disso acontecer? É negativa. E você está investindo na sua máquina. Essa aqui, ó, o seu cérebro, que vai ter como consequência o corpo, a saúde do seu corpo. Mas eu poderia falar assim para você. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente vai tentar ver o nosso manual de instruções. Onde? Eu e você. A gente vai entrar numa máquina do tempo e vamos ser transportados para o mundo primitivo onde o homem surgiu. O Homo sapiens surgiu. Aí a gente vai olhar a fábrica, né? O que tinha no ambiente. O que ele podia fazer nesse ambiente. Qual era a capacidade real dessa máquina. A gente vai conhecer o manual de instruções, então. Pois é, eu lamento dizer que não temos máquina do tempo. Não tinha ninguém filmando na época, porque isso foi há 200 mil anos até mais. Como é que fazemos? Simples. Vamos achar, então, alguma tribo primitiva que não tenha contato com a civilização. Então vamos em busca das nossas origens. Eu vou falar sobre a tribo dos sentinelas. Eles moram aqui, ó, nesse lugarzinho entre a Índia, a Tailândia, Mianmar. Tem um arquipélago ali que chama Arquipélago de Andamão. Várias ilhas, né? Tem uma ilhazinha, que é a Ilha dos Sentinelas, onde eles moram.
É uma ilha irregular, não tem interesse econômico nenhum, então ninguém foi perturbar. Quer dizer, tentaram, né? O governo indiano tentou uma aproximação até com cientistas, mas, sinceramente, eles não toparam. Inclusive, eu vou mostrar um vídeo para vocês, olha só aqui um sentinelês, né? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, justamente dessa tentativa de aproximação. Você vai ver assim o pessoal jogando coco, né? Eles até aceitaram esses presentes por um tempo, mas em algum momento parece que o grupo de cientistas e do governo enviaram para eles, se eu não me engano, um porquinho, uma bonequinha, e logo em seguida, quando esse pessoal voltou para fazer novo contato, eles estavam extremamente hostis, muito mais agressivos do que eles costumam ser. Aí o que se desconfia é que tinha alguma contaminação nesse porco, nessa bonequinha, alguém ficou doente ou até chegou a falecer por causa das nossas bactérias, dos nossos vírus. E eles são negros, não são indianos. Então são descendentes das primeiras populações africanas. Tá? Então lá nessa ilha, aproximadamente uns 50 mil anos até 60 mil anos. Olha só. Perceba a não tentativa de aproximação que os sentinelas estão fazendo. Mulher grávida, saudável, todos musculosos, pegando os objetos, agilidade, crianças também. Enfim, saudáveis. Mas por que eu estou falando deles? Você vai entender. Em 2004, teve um tsunami, não sei se você chegou a saber, que matou 230 mil pessoas nessa área. É coisa pra caramba. 230 mil pessoas. Onde essa ilha deles estava. Bom, então, obviamente, morreram todos, né? Todos os sentinelas morreram. Não aconteceu isso. Com o helicóptero, o governo pôde ver que a tribo estava intacta. Você até pode já inferir, né, os motivos, lógico. Um tsunami dessa proporção, eles, com a sabedoria biológica deles, conseguiram perceber. Alterações no ambiente, alterações no corpo, conseguiram ver os animais. Pois é, exatamente. Eles têm uma capacidade biológica cerebral da ligação deles com o ambiente desenvolvida, expandida. Mas você também tem. Só que você não foi estimulado. Então as suas capacidades cerebrais, elas estão dormindo. Só que o cérebro, quando você ativa uma região, você não consegue só mexer naquela região, você mexe nele inteiro. E aí vem a minha pergunta. Estamos perdendo nossas capacidades de sensibilidade celular, neurológica? E aí, será que a gente está ficando doente por causa disso? Nós não conseguimos ouvir as mensagens que o nosso corpo e o nosso cérebro estão dizendo, gritando para a gente em relação ao nosso estilo de vida? Será que é um estilo de vida que de verdade vai te presentear com um cérebro saudável? Então, onde estamos? Nossa máquina, será que está andando em terrenos esburacados, escorregadios? Será que você está sobrecarregando a sua máquina cerebral e física? Da liberdade ao cativeiro. É assim que a gente está vivendo hoje. Os nossos hábitos, e aí eu vou dar mais dados. Quando você olha esse leão, animal livre, solto na savana, você pode até pensar assim, ele deve passar fome, tá magro. Essa é a nossa primeira inferência, constatação. Mas será mesmo? É um animal livre que exerce os seus poderes cerebrais e acaba obedecendo às mensagens do ambiente. Em compensação, esse outro leão está em cativeiro. Está numa gaiola e o cérebro dele não está muito ativado. Ele provavelmente não percebe, não está treinado a receber as informações do ambiente e está à mercê do que o cativeiro pode fornecer para ele. Da mesma forma que esses leões têm o livre e têm o em cativeiro, e você? Você acha que o ser humano também não passou por um processo desse? Então, olha só. Esse homem aqui, com esse bichinho nas costas, ele é o homem que vem aí já, o homem primitivo, há 200 mil anos, que somos nós. Nós éramos caçadores, coletores e nômades. Nós éramos animais livres, soltos.
A capacidade cerebral nossa era impressionante, porque a gente precisava resolver problemas. Então, muitas áreas cerebrais ativadas, também por questões de sobrevivência. Tinha regiões também de agressão, ok, mas é um cérebro como um todo que estava sendo estimulado e aproveitado no seu potencial, porque ele tinha que se virar. Mas aí a gente tem um animal de cativeiro, que é esse aqui, de amarelo. As capacidades cerebrais dele não são tão estimuladas, afinal de contas, nós não temos mais essa relação de sobrevivência com o ambiente. Mas se fosse só isso, eu até ficaria mais tranquila, mais ou menos. Mas a questão é que nós não só não estamos ativando as nossas capacidades, como também estamos lesando o nosso cérebro. Só para você ter uma ideia, e não é só a questão da comida, mas assim, a questão de não perceber os estímulos, os alimentos que você escolhe, a forma como você escolhe, como você lida com os alimentos, podem fazer alterações físicas como o que está acontecendo aqui. E a gente já sabe que quando você tem um abdômen globoso, quanto maior a circunferência desse abdômen, mais o seu cérebro encolhe. Isso é um processo de inflamação orgânica. Abdômen, cérebro menor. Então, não estou falando da questão de qual alimento você deve comer ou não. Mas, obviamente, você sente, ainda mais com as informações que nós temos, quando esse alimento faz bem para você ou não. Ou se você não está sentindo, você está desconectado. Então, a gente passou pela Revolução Industrial e nós estamos sedentários. E a nossa preocupação com o físico já ficou mais diferente ainda. Por quê? Porque eu não estou preocupada em ter habilidade, em poder dar cambalhota, subir em árvore, ser flexível, poder ter domínio sobre o meu corpo, não. Eu quero ficar bem, entre aspas, mesmo que eu não tenha músculos, mas eu posso só estar magra, sem agilidade cerebral nenhuma, sem treinar nada, porque eu quero caber na cauda da calça, eu quero estar bonita no final. Eu quero o meu peito explodindo assim, na manga músculo, né, aquela coisa da blusa apertada, porque eu estou preocupada mais na ornamentação, que é um outro curso, que também vai esclarecer essas questões, mas é mais algo relacionado à demonstração de poder aparente do que realmente um poder cerebral real. E aí, no meio desses dois, entre o selvagem e o sedentário total, existiu aquele homem que é o homem rural da fazenda, que a gente considera um homem saudável, que realmente vivia bastante. Mas esse homem já tinha diminuído as capacidades cerebrais dele. Os movimentos já eram mais movimentos repetitivos. A variedade da alimentação já tinha diminuído, porque você não consegue plantar tudo que a natureza tem ao longo aí dos milhares de anos de evolução. E quando o homem, como coletor e nômade, ele caminhava, ele tinha acesso a uma variedade grande. Ele não ficava na repetição alimentar. A gente repete, né? A mesma comida todo dia, praticamente. Não, ele tinha uma variedade. Então ele não ficava estimulando os soldados dele contra nenhum alimento. Baixo nível inflamatório. Ah, mas eles viviam menos acidentes, violência e também a questão das bactérias. Mas eu vou discutir essa questãozinha da longevidade aí para você entender que a gente está se metendo numa confusão. E aí eu pergunto para você, tá bom, a gente está vendo adultos aqui, e as novas gerações? Será que a gente está prejudicando as novas gerações? Aqui está um pouquinho do panorama de como estamos vivendo. Então nós temos o animal livre, e isso inclui, por exemplo, tribos indígenas. Quando a gente olha para esses índiozinhos, a gente pensa assim, ah, mas eles estão sem estrutura de educação, enfim, não vou falar da questão da civilização, do ganhar dinheiro ou não, da nova adaptação à cidade. Eu estou falando aqui de capacidade de resolver problemas, de inteligência motora, que está muito ligada à inteligência intelectual, inclusive. Essas crianças são extremamente hábeis, são extremamente inteligentes. Então a gente tem uma visão distorcida das coisas. Em compensação, nós temos, lógico, grande evolução nas cidades, mas ao mesmo tempo, o que a gente está fazendo com as novas gerações? Uns veem a natureza, outros veem luzes artificiais de prédios, e acreditem, no curso eu explico isso. Você tem alteração cerebral dependendo do que está ao seu redor, no seu ambiente, e por isso até que tem a importância dos arquitetos nessa questão do estímulo cerebral, na proteção do envelhecimento cerebral, em ter um cérebro saudável. Então você está ali com a criança, numa gaiola, como aquele leão, preso, sem estimular, e ainda por cima com hábitos, sedentarismo, alimentos, enfim, escolhas que não são sábias. Quando você olha as crianças num sofá, todas elas com algum objeto eletrônico, algum device, algum celular, tablet, enfim, computador, não importa, muitas coisas que a gente acha que podem acontecer, não, ela vai levar isso para o mundo 3D, não, habilidades que você desenvolve no 2D, não necessariamente você consegue levar para o 3D. E o quanto elas estão estimulando o cérebro delas a resolver problemas ou não.
capacidade de lutar pelos objetivos, força, motivação. O ambiente digital, com certeza, isso a gente não tem mais dúvida, bloqueia muitos dos sentidos que você nem sabe que tem, você nem descobriu que tem. E aí ele vai e bloqueia. A OMS começou a alertar sobre a expectativa de vida nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, como no mundo desenvolvido, dos países desenvolvidos, dos países que antes se chamava primeiro mundo, né? E eu vou falar disso. Estresse, por exemplo. Isso aqui é importante. O estresse interno, aquele que você está trabalhando dentro de você, e o estresse externo. Então vamos primeiro ao emocional. Coloquei aqui só 2 artigos, porque vocês não têm noção da infinidade, mas vamos exemplificar, tá? Estresse, inflamação e envelhecimento. Esse é o título do artigo. Tá, qual que é o resultado do estudo? O estudo mostra como o estresse inflama nosso organismo e isso vai nos levar ao envelhecimento cerebral, ao adoecimento cerebral. Isso está acontecendo com você hoje. Como você está lidando com esse estresse? E que tipo de estresse, né? Que tipo de sobrecarga? Será que é um terreno que é o apropriado para sua máquina? Ou você resolveu entrar aí num terreno super irregular, hostil, se metendo em confusão? E não sabe lidar com isso e nem sair disso? Então você precisa aprender com técnicas a identificar seus sinais antes que o estresse se instale. Depois que se instalou, tudo bem, vamos sair dessa, vamos colocar estrutura, ferramentas para isso. Mas e antes, será que não dá para a gente se prevenir? Dá sim. Você vai proteger o seu cérebro de inflamação, de envelhecimento, de adoecimento. Isso hoje. Não esperar lá no futuro para tentar fazer um milagre como eu tentei, isso não deu certo. Outro estudo, os efeitos do estresse crônico na saúde, novas compreensões dos mecanismos de comunicação molecular cérebro e corpo. Qual que é o resultado desse estudo? Mostra como o estresse é promotor de encolhimento cerebral, que é essa massa cinzenta, onde está nosso raciocínio, onde está nosso planejamento, a capacidade de agir, a capacidade de se mexer, a capacidade de participar da vida. Também, resultado, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, doenças mentais. Tudo isso o estresse patrocina. O estresse opressor, como eu chamo, aquele que vem para fazer lesão no seu organismo e que aparece todo dia na sua vida. Você tendo a capacidade de escolher a intensidade dos estímulos para o seu corpo, isso é aprendido, e para o seu cérebro, você vai lidar muito bem com o estresse, com as emoções, evitando a lesão cerebral, evitando inflamação, evitando doença. Um estresse de fora, um estresse opressor de fora que está fazendo lesão em você. Proximidade de avenidas, poluição do ar, barulho, espaços verdes, incidência de doenças neurológicas. Qual o resultado desse estudo? Ele mostra como a poluição próxima às avenidas podem prejudicar as nossas capacidades mentais, levando ao envelhecimento cerebral e a doenças. O cérebro aqui fica doente. E não só o cérebro, porque o que ele faz reflete no seu corpo, sem dúvida absolutamente nenhuma. Então você pode aprender como o ambiente interfere no seu organismo. Existe conhecimento para mostrar para você que fatores ambientais podem te prejudicar. Isso faz parte do meu método, do meu curso. Essa coisa do ambiente. Lembra? No burnout eu estava olhando o ambiente. O que o ambiente estava fazendo? E eu me aprofundei nesses estudos para entender não só esses fatores internos nossos, de como a gente lida com as nossas emoções, ansiedade, estresse, atenção, ruminação, mas também os fatores ambientais relacionados ao nosso manual de instruções, porque eu fui atrás de evidências sobre o nosso manual de instruções. E como fica então a nossa expectativa de vida? Hábitos disfuncionais, será que a gente está tendo? Será que o nosso manual de instruções está sendo desrespeitado? Então olha só. O cérebro aqui desse tamanho, foi crescendo, e de repente o quê? Tá menor? Como assim? Aqui é o Homo sapiens sapiens, aqui também. A diferença aqui, ó, 10 mil anos de um para o outro. Como assim? O volume de uma bola de tênis. Foi isso que nós perdemos de massa cerebral. As mudanças, 1.500 centímetros cúbicos, que era o Homo sapiens sapiens daqui, há 10 mil anos, e agora 1.350. E se a gente continuar desse jeito, a gente vai ficar semelhante ao Homo erectus, que é esse daqui, ó. E por que será que isso está acontecendo? A gente pode levantar várias possibilidades. Nós estamos menos agressivos? Ok, mas não foi só na região de agressão que diminuiu o volume cerebral, foi dele inteiro. Nós temos a divisão de tarefas, então eu não preciso mais caçar, eu não preciso mais lutar pela minha sobrevivência em termos físicos. Então, obviamente, essas minhas regiões que eram capazes de identificar, né, até as estações do ano, se ia chover ou não, onde que eu poderia coletar isso, aquilo, o comportamento animal, etc. Tudo bem, diminuiu. A nossa capacidade visual também diminuiu, porque você não tem mais aquela
coisa primitiva de rastrear o ambiente que era super útil. A gente tinha uma capacidade visual aumentada. A tecnologia também substituiu as nossas funções cerebrais. Olha, se você me perguntar o telefone de alguém de cor, quase que eu não sei o meu. Estou treinando para parar com esse negócio, estou sabendo mais telefone agora. Mas antes eu sabia um monte. Eu estou dando um exemplinho, assim, recente. Você não vai ficar guardando o telefone? Pois é, mas isso é um treino cerebral, né? E a gente deixou. Isso é só um exemplo, mas as máquinas substituem a gente em muitas funções. A memória do computador é a nossa memória. Você tenta, eu tenho uma coisa para fazer, você vai lá e anota, né? Não fica mais na sua cabeça. Você faz o download no papel, você faz o download no eletrônico, enfim. Além da tecnologia, dessa colaboração humana, que, poxa, eu sou médica, você tem uma outra profissão e a gente troca essas informações, então eu não preciso me especializar em outras coisas, existem também outros fatores que aí você pode ter um prejuízo maior ainda, que é sedentarismo. Isso vai alterar seu cérebro e vai alterar regiões de raciocínio, de memória, de aprendizado. As toxinas ambientais, não acabei de falar da poluição? Poluição, hein? Fora as coisinhas, os aditivinhos de comida, a porcariada que você enfia pela boca, passa na pele e a gente nem sabe, porque é muita coisa, muita informação. A alimentação também, a gente mudou a alimentação de uma forma muito drástica, com esse excesso de açúcar entrando no nosso organismo. Ah, não, eu não como doce. Ah, come. Você come pão, você come massa, pizza, come. Então, é doce porque vira açúcar. Fora, como eu disse, esses conservantes, esses aditivos, organofosforados, venenos para matar os bichinhos. Mata o bichinho, lembra, é bichinho, você acha que você não é bichinho. Também vai ter problemas, inclusive a relação de organofosforado, né, esses venenos para as plantas, inclusive ervas daninhas, etc. E a relação com autismo, por exemplo, enfim. Mas na alimentação eu quero mostrar um negocinho para você aqui. Olha que belezinha! São gêmeos. Uhum. Gêmeos? Não, são gêmeos não. Tá muito diferente, ó. Cor igual? Não, não tem cor igual. Pelinho, cor diferente. Ah, eles também têm tamanho diferente. Tem tamanho diferente também. E como é que é o cérebro deles? Capacidade de resolução de problemas. Bota os bichinhos numa coisinha que a gente fala que é o labirinto, e eles têm que resolver o problema de labirinto até chegar lá na comidinha, no prêmiozinho deles. O marronzinho, muito mais esperto. O outro, mais lento, menos esperto. Então quer dizer que eles têm diferenças físicas e têm diferenças comportamentais, de capacidade cerebral, de cérebro saudável? Sim, mas não são gêmeos então. São gêmeos sim. O que é gêmeos? A sequência genética é exatamente igual. Mas se a sequência genética é igual, tinha que ser igual. Não. Em cima dessa sequência genética, existem marcações em um que não tem no outro, que fazem com que todas essas diferenças aconteçam. É como se você tivesse um piano que tem a mesma sequência de teclas, 2 pianos. Mas um toca uma música, chega um músico e toca um samba e um piano, e o outro toca uma música de Beethoven. As músicas são completamente diferentes, e isso acontece com esses ratinhos. Ah, mas então é só no ratinho? Não. Isso se chama epigenética, eu vou falar de novo um pouquinho sobre isso, mas o que acontece é que, por exemplo, essas duas irmãs gêmeas, uma está tudo bem, está saudável, e a outra desenvolveu câncer. Então, quer dizer, o que aconteceu com elas que fez essa diferença? Ambiente de fora, ambiente de dentro, que vai e altera a música do seu piano. O nome disso, dessa área que estuda isso, é a epigenética. Então, nós temos ativação de saúde, ativação de doença, dependendo do que você faz, de como você lida com o estresse, do que você coloca dentro do seu organismo, do ambiente que você vive, proximidade de avenidas ou não, de barulho, contato com a natureza, não contato com a natureza, o seu manual de instruções. Eu martelo no manual de instruções porque quando a gente entende o nosso funcionamento, a gente sabe o que a máquina dá conta. Então agora eu vou mostrar uns vídeos assim para você se questionar em relação a esses nossos potenciais, ao seu manual de instruções, ao ambiente, seja de fora, seja de dentro. Primeiro, crianças. Vamos proteger as nossas crianças, porque, coitadinhas, elas são muito indefesas, muito desequilibradas, muito isso, muito incapazes. Pois é. A gente subestima o potencial cerebral delas, a capacidade de absorver informações e de aprender. São cérebros extremamente plásticos. Os nossos são também. Tanto é que se a gente treina cérebro, você modifica, eu vou mostrar. Mas elas estão ali completamente prontas para aprender, para se desenvolver, para ter um cérebro potente. Mas aí o que você faz? Ai não, cuidado. Olha só. Você, ao invés de supervisionar e ensinar, você simplesmente coloca mais ainda na gaiola, no cativeiro.
10% das escolas alemãs hoje têm o que a gente chama de escola floresta. Eles pegam essas crianças e colocam no meio ambiente para desenvolver o máximo possível as habilidades motoras e cerebrais, aprender na natureza, e o desempenho acadêmico dessas crianças é impressionante. Olha só. Você percebeu a questão da árvore? Criança sobe na árvore. E aí uma mãe poderia ficar desesperada, principalmente a mãe latina, né? A mãe latina grita, ai, pelo amor de Deus! A mãe europeia alemã, elas devem ficar desesperadas também, mas eu acho que assim, a manifestação emocional é um pouco mais leve. Nessa escola, por exemplo, acredita, teve um acidente com uma menina que foi dentro da escola, ela tropeçou num degrauzinho. Não teve nada a ver com o ambiente. Outra coisa que eu queria que vocês pensassem, enquanto você quer que uma criança não se afogue, você ensina a nadar, né? Quando a gente quer que uma criança não se corte com a faca, a gente esconde a faca. E no vídeo, vocês perceberam? Senão você volta um pouquinho e olha, que as crianças pequenininhas são ensinadas a lidar com esses instrumentos perfuro-cortantes. Pois é. Bom, agora eu vou mostrar para você um bichinho, um cachorrinho, que teve a chance de crescer com as habilidades reais dele, com os pezinhos descalços. Imagina assim, mão e pé, né? Lotado de receptor aqui. Você sente o mundo através da mão e você sente o mundo, o seu equilíbrio através dos pés. Isso vai mexer na parte cognitiva, sua capacidade de raciocínio, memória, decisão, inteligência, enfim. Equilíbrio. Não só equilíbrio motor, mas equilíbrio emocional. Então eu vou mostrar um animalzinho que se desenvolveu sem sapatinho e botaram o sapatinho nele. Olha só. Poderia parecer bonitinho e engraçadinho, mas isso é um traje cômico. Porque, na verdade, você consegue constatar o quanto o cérebro dele ficou perdido quando o solado foi tampado. E não é só uma consequência motora, isso interfere na nossa capacidade cerebral. Ah, mas poxa vida, nós estamos tão mais inteligentes, tão mais capazes. Tá, imagine se nós pudermos explorar as nossas potencialidades ao máximo. Não estou dizendo para você voltar lá para a floresta caçar, não, tá? Porque a gente já é animal de cativeiro. Não tem muito sentido, né, fazer isso agora. Mas o que você pode fazer por você para melhorar o seu desempenho? E que são coisas simples, gratuitas. Eu falo isso direto no curso. Mostro para você esses estímulos cerebrais. Mas aí você pode falar assim, ah, mas esse daí é só um cachorrinho, né? Assim, é um cachorrinho que aconteceu isso. E, gente, será que acontece? Eu vou mostrar para você uma criança que ficou no lockdown durante o período de epidemia. Não usou sapato, a família nem botava sapato nessa criança. Aí, puf, vamos sair, bota sapatinho nela. Olha só que interessante, a inabilidade do cérebro, a confusão que o cérebro fica. Você consegue perceber o sofrimento cerebral aí ou não? Se você não consegue, eu estou afirmando para você que existe. Agora eu vou mostrar para você um outro vídeo sobre as potencialidades humanas. E essa potencialidade está dentro de você. É que existem alguns seres humanos que treinam, outros não. A diferença única e exclusiva é essa, o treinamento.
Então, com o nosso estilo de vida, que é um estilo de vida anti-cérebro saudável, o que a OMS diz, Organização Mundial da Saúde? Depressão, que é uma doença autoimune, os soldados estão atacando você, é um processo inflamatório. A depressão é um processo inflamatório. Estar triste é um processo inflamatório, mas de vez em quando, tudo bem, você logo se recuperar, hoje eu tô triste, mas, né? Só que quando você tem uma constância, você vai ter lesão cerebral. Então, esse quadro, essa doença cresceu 18% em 10 anos. Até 2020, a estatística dizia que seria a doença mais incapacitante do planeta. Nós estamos aguardando as novas estatísticas. Então, são palavras minhas, vou dizer o seguinte para você. Estamos nos distanciando da nossa sabedoria celular, da nossa sabedoria biológica, do nosso manual de instruções. O futuro dirá, mas eu já estou vendo isso no presente, quanto fomos cobaias de um provável sistema falido de hábitos disfuncionais. E eu vou então ser mais certeira. Não é provável o sistema falido de hábitos disfuncionais. É um sistema falido de hábitos disfuncionais. Eu estou me corrigindo já, porque eu usei essa palavra provável para ser uma pessoa mais gentil, eu acho, né? Expectativa de vida. Esse é um gráfico de expectativa de vida com gastos em saúde. Hoje já se sabe que os países europeus, os países desenvolvidos já não estão tendo mais uma expectativa de vida escalada, aquela coisa que está indo, né, para cima e avante. Não, já começaram a estabilizar. E acreditem só, Estados Unidos, 2014 para cá a gente está tendo uma queda. E não foi por causa de nenhum quadro infeccioso, estou falando de 2014 para cá. Quadros de epidemia, pandemia fazem a expectativa de vida baixar porque você soma e divide por um certo número a idade das pessoas, então você vai ter uma redução. Então, por exemplo, olha só, se a gente pegar aqui uma pessoa que viveu 84 anos e uma pessoa que viveu 50 anos, dá 134 dividido por 2, porque são duas pessoas, a média de idade delas é 67 anos. Mas há 84 anos, continuou vivendo 84 anos. Uma outra pessoa viveu até 84. A expectativa de vida melhorou para outras pessoas e existem aquelas que chegaram aos 70. Mas a de 84 está em 84. A gente não conseguiu ultrapassar, né? Não conseguiu ultrapassar. Então, 84 mais 70 dá 154 dividido por 2. Então, a média de expectativa aqui é de 77 anos. Olha que maravilha! Você passou de 67 anos de média de vida para 77 anos. Tá certo, mais gente está conseguindo subir, mas não estamos ultrapassando o limite. Só que agora existe uma coisa pior ainda. Nós estamos aqui nos Estados Unidos caindo expectativa de vida. Então, as gerações futuras vão viver menos do que os pais exatamente. Como isso vai acontecer assim? Genes, ambiente, estresse, ansiedade, depressão, comida, sedentarismo, conceito sobre sucesso, frustração. E aí, quando a gente olha quais as causas que estão levando o americano a viver menos, nós temos doenças cardíacas, câncer, lesões não intencionais. O que é isso? O uso de drogas. Fentanil e análogos, que são anestésicos, também medicamentos para dor. Tramadol, que é para dor, e aí a pessoa vai, tem acesso a essa medicação, faz overdose e morre. Doenças crônicas do trato respiratório inferior, muitas delas causadas por exemplo, cigarro, AVC, acidente vascular cerebral, doença de Alzheimer, diabetes, gripe e pneumonia, doença renal e suicídio. Essas são as causas que estão fazendo o americano viver menos. Todas elas, olha lá, todas elas são doenças que podem ser prevenidas. Não tem nada aqui, o furacão que pegou um monte de gente. Não, não. É doença que dá para prevenir. E a base de tudo isso aí são os cérebros que não estão detectando as coisas, não estão detectando os estímulos ambientais ou não conhecem, não têm estímulos físicos e cerebrais para ter uma biologia, uma sabedoria biológica expandida. Que é o meu método, poder expandir a sua sabedoria biológica. Você conseguir ter essa conexão, ter a curiosidade de buscar informações e também prestar atenção nas mensagens que o seu corpo está dando, porque você tem as respostas dentro de você. Mas nós, brasileiros, será que a gente vai imitar o estilo de vida americano? Será que a gente já não está fazendo isso? E aqui, só para reforçar, né? O piano são seus genes. As teclas que estão sendo apertadas pelos estímulos do ambiente, pelos seus estímulos, por aquilo que você faz com você, por aquilo que você escolhe. Qual a música que você está tocando no seu piano?
Você está lutando por um cérebro saudável, que vai tocar uma bela música durante toda a sua vida, estimulando os seus genes a se protegerem, a ter saúde? Ou você está lá, apertando as teclas da doença, do cérebro doente? Será que a gente está desconectado? Estamos desconectados, sim, das nossas mensagens biológicas que falam sobre o nosso manual de instruções. Eu afirmo isso. O nosso corpo, a nossa mente, eles enviam informações a todo instante para nós, mas nem sempre ouvimos. Mas você, inclusive, pode até desprezar essas mensagens. Não ouvir porque as suas conexões neurológicas, celulares, estão enfraquecidas. E aí vem o adoecimento e o envelhecimento. Como é que isso se processa? Eu chamo esse processo de tríade antioxidante que tem como consequência o adoecimento. Então, como é que faz isso? Né? Como é que você vai identificar a tríade antioxidante? Primeira coisa, todos os dias você toma decisões e você faz escolha. Aí você precisa se perguntar assim, como é que eu estou escolhendo? Como é que eu posso mudar essas escolhas para escolhas sábias que vão mudar o meu destino de forma positiva? Então, olha lá. A gente tem aqui esse triângulo em cinza, onde você tem a atenção bloqueada, a emoção inimiga e o estresse opressor. Isso aqui é a tríade oxidante. Depois eu vou falar da antioxidante, que está dentro do meu método. Bom, a tríade oxidante, ela tem a atenção bloqueada. O que é isso? Vem a informação, você faz de conta que não está ouvindo. Então, sei lá, você vai para um lugar, você está se relacionando com alguém, você está comendo alguma coisa, você percebe que isso é tóxico para você. Mas você simplesmente fala, não, é bobagem, deixa pra lá, deixa eu continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui. Continuar comendo o que eu tô comendo, me relacionando com essa pessoa do jeito que eu tô fazendo, continuando sedentário, enfim. É uma escolha. Às vezes, seu corpo tá te avisando esse mal-estar e você nem se toca, você nem dá atenção. Atenção bloqueada. Se você tem uma atenção bloqueada, você não vai perceber as suas emoções de um jeito a perceber. Não, elas simplesmente vão aparecer e você vai obedecer. Eu chamo de emoção inimiga. Então, se você tá com certo mal-estar, você resolve não enfrentar aqui. Ai, tô parado aqui um tempo, sabe? Sei lá, minhas costas estão doendo. Ah, tô assim, meio triste, sei lá. Ah, vou comer. Não, você tá parado, o seu organismo muitas vezes está te pedindo, vai se movimentar, vai fazer alguma coisa, a gente gosta, vamos tentar alguma coisa. Você simplesmente não lidou com aquela emoção bem, aquela emoção desagradável, e aí você deu uma solução do tipo, vou sair daqui do sofá e vou lá comer. Obedeceu um impulso simplesmente. Essa é a emoção inimiga. Você obedeceu cegamente. Aí você pega e vai colocar um estímulo dentro de você. Eu chamo de estresse opressor. Então, o que poderia ser um estresse opressor? Você vai lá comer, né? Aí você tem uma maçã. E você tem lá um pedaço de pão com manteiga. A maçã é um estresse colaborador. É um estímulo que você vai dar para o seu organismo, porque ele vai ter que trabalhar para digerir essa maçã, que colabora com você. Mas não, você vai escolher o estresse opressor. Aquele que vai lesar você. Então você pega e come o pão. Então você estava se sentindo mal, porque estava paradão lá no sofá, mas você não identificou que era isso. Esse mal-estar te incomodou, essa emoção desagradável, você começou a sentir uma tristeza, o que você fez? Você se levantou, foi até a sua cozinha e pegou um pão com manteiga, pronto. Escolhas muito distantes de um cérebro saudável. Isso é a tríade oxidante. Por que oxidante? Vai produzir substâncias tóxicas, que são os radicais livres, que vão alterar suas moléculas, as suas células, destruindo a sua capacidade biológica. Você vai adoecer. Com isso, você vai tendo neurônios franzinos. Por que neurônios franzinos? Porque você não está treinando os circuitos cerebrais que vão te ajudar. Esses circuitos cerebrais que vão te ajudar estão cada vez ficando mais fracos. Se você não tem esses neurônios treinados, você vai ter necessariamente uma desativação das suas redes de drone. O que são os drones? Essa capacidade, como se fossem câmeras, sabe? Espalhadas por você. Você consegue juntar as informações todas, ter uma visão ampliada do que está acontecendo. Só que o seu drone está desativado, você está lá no sofá, você não consegue se enxergar, você não consegue enxergar esses movimentos em você, as reais necessidades suas, você simplesmente foi para a cozinha e fez uma escolha. Quando você tem o seu drone ativado, você vai ter uma visão daquele mal-estar seu, você vai perceber a sua emoção, primeiro porque a sua atenção deixou vir, né? Aí você percebe a sua emoção e você, com essa visão ampliada, vê os possíveis caminhos que você pode tomar e opta por uma coisa melhor. Com essa tríade oxidante, com neurônios franzinos, com essa rede de drones desativada, você vai ter uma mente e cérebro adoecidos, envelhecidos, levando você a uma vida pesada, a infelicidade, a adoecimento. Usar a sua sabedoria biológica, expandir essa sabedoria, é uma forma de você ter acesso às suas informações
e a ver de forma racional o que dá para fazer. Por isso que eu chamo de método saber. Sabedoria biológica expandida racional. Mudar o seu destino está nas suas mãos. E como é então o antídoto para a tríade oxidante? É a tríade antioxidante. Você vai ter uma atenção fluida. Que atenção fluida? É aquela oposta à atenção bloqueada. Você vai receber suas informações, você vai ter a emoção aliada, você vai ter o estresse colaborador, que é a tríade antioxidante, vai te levar a neurônios musculosos, a ativar seus drones e tudo acontece. Então eu vou falar um por um. Como é que é essa atenção fluida? Você recebe as informações do seu corpo. O seu corpo está recebendo as informações do ambiente. Você também percebe as informações do seu cérebro. O seu cérebro está percebendo as informações do seu corpo e do ambiente. Tudo isso junto. Então, olha só. Estão vindo as informações. As informações estão subindo e chegando até você. E aqui também estão sendo geradas informações. O ambiente está estimulando o seu cérebro, está estimulando o seu corpo. Você vai ouvir, você não vai bloquear essa chegada de toda essa biologia, dessa biologia expandida. Com a atenção fluida, você vai perceber suas emoções. Então você está lá sentadão no sofá, começou a ficar com tédio, mal-estar, você vai perceber essa emoção. E aí vem a mágica, você não vai atuar, você não vai sair correndo para pegar o pão. Você está vendo, inclusive, que você está com vontade de ir lá pegar o pão e aí você vai poder se perguntar, o que eu preciso fazer? Então, no início, a gente é derrubado pela emoção, ela simplesmente faz você de escravo, você vai lá e obedece. Puf, cai pro chão, cai com a cara no chão. Aí você vai perceber, então você fala, olha só, eu tô com essa vontade, eu tô sentindo esse mal-estar, e esse mal-estar tá fazendo com que eu queira ir até a cozinha comer um pão, por exemplo. Mas você vai e obedece, só que você percebeu. Então você já começou a se equilibrar, porque você já percebeu, ela já começou a ficar sua aliada. E aí você vai fazer malabarismo. Como que é o malabarismo? Olha só, eu tô querendo ir lá na cozinha pegar o pão e, na verdade, eu tô sentindo essa coisa desagradável porque eu tô entediado. Eu tô aqui parado. Não é fome que eu tenho. Eu tô com vontade de me mexer. Você tá fazendo malabarismo. E aí, você está tornando seus neurônios musculosos, porque eles estão treinando a não agir de forma impulsiva. Bom, aí você vai escolher um estresse que colabora com você. O que é estresse? É uma coisa que fica estimulando o seu organismo a sair daquele estado de zona de conforto. Então você pode estimular para crescer ou você pode estimular para se lesar. Então você está lá deitado no sofá, você está no tédio e na preguiça. Vai sentir mal-estar, não acha que ficar sem fazer nada, o cérebro gosta não. Aí você está naquele tédio, na preguiça, sem estímulo. Aí você começa a aumentar seu estresse, começa a aumentar o estímulo. Então você vai e faz o seguinte, bom, eu vou comer alguma coisinha nutritiva para poder ir fazer meu exercício físico, porque você percebeu que você está querendo se movimentar. Então você vai chegar no lugar para fazer exercício físico e vai estimular o seu organismo de forma positiva. Então, por exemplo, chegar na academia, tá? Começo lá a fazer meu exercício físico. Tá, pá, pá. E eu percebo que tá incomodando, porque eu tô puxando peso, mas não tá me machucando. Aí, de repente, eu posso caminhar pro estresse opressor, porque até aqui eu tô no estresse colaborador. O estresse opressor tá aqui, ó, nessa queda dessa curva. Então, como é que é? Ai, porque eu podia puxar mais peso, porque aí eu acho que eu emagreço mais rápido, vou ficar mais bonita, mais atraente. Aí eu começo a colocar mais carga e a repetir mais. O desconforto aumenta. E como eu não estou treinada, eu chego nesse estímulo ótimo, mas eu ultrapasso esse estímulo ótimo puxando mais peso e aí eu machuco, seja o cotovelo, seja meu ombro. E aí eu vou ficar vários dias sem poder me exercitar, me levando de volta ao tédio. Então eu saí de uma área em que eu estava fazendo um estresse colaborador, eu entrei na área que eu falo que é perigosa, porque aqui ó, você pode ver, não teve tanto crescimento, a curva não está assim mais, ela está assim, ó. E aí logo em seguida, como eu não estou muito treinada, e é um treinamento muito difícil de você entender até que ponto você pode chegar para não passar por estresse opressor, eu simplesmente passei por estresse opressor, fazendo lesão, fadiga, desgaste, o que acontece também no cérebro. Ansiedade, desânimo, depressão, burnout, esgotamento. Por exemplo, uma questão mental. Ah, eu quero ficar mais produtivo no trabalho. Ah, simples, eu vou parar de dormir.
Então eu saio de um estresse colaborador, que é aquela coisa de eu me dedicar todo dia e ir crescendo, passo a não dormir e entro num estresse opressor. Eu estou estimulando o meu cérebro de forma negativa e vai ter consequência no corpo, vai aumentar a doença cardiovascular. Então, essa área que eu acho perigosa, o pessoal adora chegar, vamos chegar no seu ponto ótimo de equilíbrio, vamos lá, a sua performance vai aumentar. Eu tenho as minhas ressalvas, não oriento isso aos meus clientes e digo o seguinte, se você precisa profissionalmente entrar nessa zona de te estimular a performance máxima, você tem que saber que você pode ter consequências sérias. Quer ver? Olha aqui. Esses fatos são públicos, né? Então não tem aqui nenhuma revelação de segredo médico nem nada. Pessoas que precisam se manter nessa zona de alta performance, porque alta performance para mim é quando você está no estresse colaborador, porque aí é um crescimento constante. Agora, quando você entra nessa área perigosa, você pode se lesar e passar para a área do ter que parar, ter de parar de se dedicar, ter uma doença, envelhecer mais rápido. Então, olha só aqui, ó, vou mostrar para vocês o joelho do Ronaldo, tanto direito quanto esquerdo. Vamos aproximar aqui com uma outra foto, os dois lesados. Isso aqui é uma promoção de envelhecimento precoce nos joelhos. Esses joelhos não são mais tão úteis, tão flexíveis como antes. Isso vai repercutir a longo prazo. Termos físicos, medida em termos mentais. A revelação de que houve um quadro de esgotamento mental, esgotamento profissional. A pessoa tem que parar de fazer as atividades que ela não está aguentando mais. Simone também, aquela ginasta. Não vou participar dessa competição porque estou esgotada. Pessoas que mostram que precisam pela profissão ficar nesse ponto da curva de máximo e que vai descer. Então, é fato, você vai ter um risco maior de fazer lesão. Você precisa saber disso e pagar os preços por isso. Pagando os preços, você diminui o sofrimento, né? Não vai colocar mais sofrimento em cima de sofrimento. Eu sei que eu estou me arriscando. Lógico que isso pode já te dar uma capacidade mental maior de alerta para que você perceba que está no limite. Só que às vezes você precisa continuar por contrato, por alguma coisa, e você entende que ali começou a sua lesão. Tente se manter no estímulo confortável, na saúde. Para isso, você precisa estar com a sua sabedoria biológica expandida para perceber os seus sinais com atenção fluida, perceber os sinais da emoção aliada, usar a sua emoção como aliada e também ter o conhecimento dos fatores ambientais que podem te levar a um cérebro doente. Quando você tem a tríade antioxidante, você está exercitando seus neurônios a ficarem musculosos. Aqueles circuitos cerebrais que são positivos, que estão te protegendo e estão aumentando o seu potencial, ficam fortes. Isso vai agilizar mais ainda a sua comunicação orgânica, vai expandir mais ainda a sua sabedoria biológica. Os seus drones, essa rede, né, de câmeras que você vai conseguir enxergar como você está agindo, o mapa de toda a sua movimentação, as alternativas que você tem de rota e o que você já fez. Então, esses drones ativados vão te dar essa visão panorâmica ampla sobre você e sobre o ambiente que você está. Isso tudo vai te levar fatalmente a um cérebro saudável, não tem jeito. E o cérebro saudável vai te dar uma vida leve, uma sensação de felicidade e, obviamente, você vai acabar tendo longevidade cerebral e física, aumentando o tempo da sua vida. Você pode me perguntar assim, mas como é que os neurônios musculosos surgem? Neurônio muda? A gente não acha que... O adulto não é uma pessoa que tem dificuldade de aprender e mudar o cérebro, mesmo com técnica? A ciência já vem mostrando, não é recente isso, já faz tempo, que nós somos flexíveis. O nosso cérebro é plástico, nós aprendemos sempre. Quanto mais você treina a ter um cérebro saudável, mais você vai ter capacidade de aprender. Então, olha só. A gente achava antes que o cérebro mudava quando a gente era pequenininho, que desistia, tá adulto e não vai ter mais como. Mas a gente descobriu que o cérebro é completamente plástico e dependendo do que você acrescenta nele, seja de estímulo ambiental, estímulo interno, você pode fazer mudanças no seu cérebro. E aí você vai começar a fortalecer circuitos de todos os lados, mas de repente você fala, eu vou fazer determinada coisa aqui. E aí esse circuito começa a ficar mais forte. Você repete, ele vai ficando mais forte, dependendo do comportamento, do que você escolhe. Isso em todos os sentidos, comida, esporte, relações, tudo. Aí você diz assim, você percebe, sabe do que? Eu acho que não tá legal isso daqui. Deixa eu mudar esse circuito, eu vou ativar uma outra coisa, eu vou treinar uma outra coisa. Você sim é capaz. É um circuito elétrico mesmo, eletroquímico. E aí você começa a fortalecer essa outra função que você escolheu, essa outra tarefa, inclusive até a capacidade de aprendizado. Você mudando os seus hábitos, você vai mudar seus circuitos. E o conhecimento já é capaz de fazer mudança de circuito. Então, venha fazer essa mudança de destino usando o que
É chamado de neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro agir de forma plástica. Agora eu vou mostrar os neurônios mudando de lugar. Essa bolinha que está andando é um neurôniozinho. Ele vira e fala assim, sabe o que é? Eu não aguento mais ficar com esse grupo que está me prejudicando, não. Eu vou com aquele outro grupo que vai realmente me trazer benefício. De novo, olha. Olha que bonitinho. Ele está lá num grupo, não está gostando, as coisas não estão indo como ele quer mudar o destino dele, então ele simplesmente fala, sabe do que mais? Vou fazer amizade com uma outra moçada. E assim acontece. Isso é a neuroplasticidade. Isso muda seu destino. Isso é treinável, isso é aprendido. E aí os drones vão se desenvolver, que é essa capacidade de você se olhar por cima e também por dentro, ter uma visão ampliada de você mesmo, da situação, uma clareza mental, uma clareza física. E aí você passa a se enxergar cada vez mais ampliado, inclusive o seu papel na sua comunidade, no seu país, no mundo. Como assim? Quer ver um exemplo? Olha só. A gente vive num país, que é um país em desenvolvimento, nós fornecemos matéria-prima, certo? Bom, então, a autoestima do brasileiro relacionada à produção industrial e intelectual dos outros países, o brasileiro acaba achando que o exterior é melhor. Porque tem essa questão muito do papel do país no mundo. O que você fornece? Eu forneço comida. E o que você fornece? Eu forneço tecnologia. Então, o brasileiro muitas vezes tem essa questão de achar que o gringo, sei lá quem, né, tá melhor, tal, mas tem essa influência. Quando você enxerga alto, você percebe que muitas vezes você aplica uma certa baixa autoestima na sua vida, porque tem essa relação. Você vai viajar para o exterior, às vezes, muitas vezes, o brasileiro se comporta como se estivesse devendo, né? E não é bem assim. Outra coisa, você vive num país que tem muita insegurança, física inclusive. É um clima geral. Isso faz alteração cerebral. Você aumenta regiões de ansiedade, de medo. Tem 2 negocinhos lá no meio do cérebro que chama amígdala, elas ficam grandes, maiores em termos de tamanho. Se você tem essa região aumentada no seu cérebro, o que vai acontecer? Você vai aplicar essa região na sua vida, nas suas relações com as outras pessoas. É natural. E aí você pode ser uma pessoa mais ansiosa e mais medrosa, por quê? Porque você está num contexto de insegurança. Os drones ajudam você a perceber isso, a se reavaliar, a entender a sua emoção e falar, cara, o que eu preciso fazer? Será que isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo, corresponde à realidade? Eu preciso me comportar desse jeito? Quando você começa a ter essa ativação, você começa a desenvolver um negócio chamado perfil 3A, que eu chamo de perfil 3A. O que é o perfil 3A? Olha só, você vê uma situaçãozinha lá, meio embaçada, pequenininha, você não está enxergando direito, tá confuso. Você começa a treinar o seu cérebro dentro do método, e aí você passa de uma coisinha embaçada para uma situação maior. Você enxerga com mais detalhes, com mais definição e as várias camadas envolvidas naquela situação. Então você expandiu a sua sabedoria, você tem clareza mental, você está fortalecendo os ciclos do método saber. E o perfil 3A, então, vai te dar autoeficácia, autoestima e automotivação. Autoeficácia, porque com clareza mental você vai fazer escolhas sábias. Você escolhendo de forma sábia, é lógico que vai ser mais eficiente o que você fez. Quando você faz um negócio que deu certo, você fica mais. Ai, não, sou bom, hein? A autoestima aumenta. Se a sua autoestima está aumentada, você sabe que você faz as coisas e dá certo, você começa a se motivar. É automotivação. Não tem esse negócio de você ir naquele retiro do final de semana, gritar, pular, se jogar no chão, dar cambalhota, sair motivado porque ouviu um monte de coisa. Isso tudo é substância química, né? Aí você vai para sua casa super motivado, porque foi estimulado externamente. Aí o que acontece? Você dorme, faz xixi, etc e tal, as substâncias da motivação são degradadas, porque é substância química, foi tudo embora para o xixi e você volta àquele estado de não motivação de novo. A questão, o segredo está na automotivação, é você com você mesmo conseguindo fazer isso dentro do seu próprio cérebro. É possível aprender isso, para você não ficar dependendo da motivação do chefe, ou do esposo, da esposa, do filho. E os benefícios de tudo isso? Quando eu falo vida leve, eu quero falar um cérebro saudável. Um cérebro que olha as situações com clareza e que vai saber decidir com sabedoria onde você investe seu dinheiro, como você se comporta no trabalho, como você se comporta com a sua família, o que de verdade te faz feliz, o que você quer. Relações harmoniosas, paz dentro de casa, paz no trabalho. Saber lidar com as pessoas, se aproximar das pessoas que você quer e conseguir também se afastar das pessoas que são tóxicas. Porque não basta você fazer o networking e tal, etc e tal. Não, você tem que entender também quais as pessoas que você está se envolvendo, se isso é legal para você.
Isso também vai te trazer benefícios na sua saúde, não só cerebral como física, a prevenção de doenças e até mesmo melhorar coisas que você está enfrentando. Sucesso, que tem muitas definições, mas esse sucesso de você ter a clareza daquilo que você quer, conseguir aprender o que tem que fazer para poder aplicar e aplicar, muda a vida, muda o destino. E mais, não fica só em você, porque você não está isolado no mundo. A forma de você se comportar vai influenciar necessariamente e principalmente seus filhos, porque os filhos aprendem a lidar com as emoções e com o estresse, vem dos pais. Não se engane, tem pesquisa científica mostrando isso já. O filho vai aprender o estilo emocional da família, perpetuar isso, assim como eles aprendem tantas outras coisas com a gente. Então, se você quer saber mais, vem participar dessa jornada, dessa caminhada, vem se divertir, porque é uma diversão. O curso é uma diversão. Esse é o objetivo. E aí eu quero só que você faça uma reflexãozinha agora, tá? Que é importante. É uma coisinha que eu quero deixar você pensando. Você acha que você é um ser humano de cativeiro ou um ser humano livre? De verdade. Olha ao seu redor. Onde você está agora? Em termos reais, práticos. Você está numa gaiola? Como você se comporta na escolha dos estímulos ambientais que você deixa entrar na sua vida? As pessoas que estão na sua vida? A comida que você escolhe? As emoções que você nutre em você? E como então você pode mudar seu destino através do meu método? É um curso. Você pode fazer em semanas ou mais. Eu só sugiro intensivo para quem está comigo, para quem está sendo monitorado por mim. Mas você fica à vontade. É que as informações são muito ricas. É importante que você tenha um tempo para fazer as suas conexões neuronais, para colocar em prática, para digerir a informação. Quando a pessoa está sendo monitorada por mim, eu vou em alguns pontos que eu já entendo que agiliza o processo e ela vai conseguir absorver as informações. Então, é um curso para você se divertir, para você assistir seus 5, 10 minutos por dia, fazer isso em meses, não saia correndo. 3, 4 meses, 5 meses se for necessário. Se você quiser, reveja conceitos. Tente fazer os exercícios, colocar em prática. Você vai poder assistir quando quiser, a hora que decidir, onde você estiver. Então não há necessidade de pressão, de usar isso como um estresse opressor seu. Você pode e deve usar como um estresse colaborador, que vem para fazer você crescer na vida. Tem uma trilha para ser percorrida. Você vai descobrir a tríade antioxidante, vai desenvolver seus neurônios musculosos e vai finalmente ativar os seus drones oficialmente. Você vai fazer isso em todas as etapas, mas é que cada uma delas vai sendo fortalecido mais um ponto. Na primeira etapa, que você vai descobrir a sua tríade antioxidante, você vai perceber que para tomar decisões sábias, você vai precisar aumentar a sua capacidade cerebral. E, consequentemente, você vai prolongar a sua vida mental. Então, você vai conhecer as características comportamentais cerebrais que estimulam seu cérebro a aumentar a sua capacidade e estimular a sua proteção, que é a antioxidação. O que você tem que fazer? Quais os fatores ambientais? Quais os fatores internos? Começa aí. Você também vai conhecer fatores ambientais que podem ser benéficos ou então prejudicarem o seu cérebro e o seu corpo. Eu vou dar exemplo de alguns temas. Tem muito mais, mas só para você ter uma ideia. E você vai ver mais até no site, né? Tá lá. O ambiente e os nossos genes, o motivador cerebral de crescimento, o processo oxidativo, a base do envelhecimento, da lesão, do adoecimento. Estresse envelhece, o sistema de alerta, o pânico, as características evolutivas e ambientais biologicamente reparadoras e o início da técnica em Mindfulness. O curso tem técnica em Mindfulness, que é uma técnica baseada em meditação que foi trazida para o Ocidente, adaptada em universidade, visto o que acontece no cérebro das pessoas, o crescimento, a promoção da antioxidação, até do anti-envelhecimento, porque ele age nos genes. Esse treino age nos genes. Então, eu também coloquei esse treino aí. Não é algo que é para você esvaziar a cabeça ou qualquer coisa assim. São conceitos completamente equivocados. E quanto mais agitado você tiver, mais é indicado para você. Porque o objetivo é justamente a gente reformular esse processo. Quanto mais elétrico, ansioso, mais o efeito é pronunciado. Olha só para você ter ideia. A gente tem aqui o Cristiano Ronaldo, ele pratica direto. Você não precisa nem fazer essa posição, e eu explico muito bem lá dentro do curso, que é uma coisa bem mais simples que isso. E também não precisa de lugar silencioso, etc. No início a gente até fala, fica no lugar silencioso, né? Até para você ter habilidade. Mas olha só o que dá para fazer quando você tem a técnica para aumentar sua capacidade de foco, deixar sua mente clara, seus reflexos mais ágeis, o seu cérebro mais afiado. Olha aqui o LeBron James. No meio do jogo, numa bagunça, ele vai parar para fazer o treino dele.
Não precisa de posição especial nem nada, ele simplesmente fecha os olhos para poder ter a concentração e mexer nos mecanismos cerebrais. Por isso, novamente, tem essa técnica dentro do curso, além de outras também, para ajudar a diminuir regiões de ansiedade, aumentar a capacidade, deixar a mente afiada, um cérebro saudável. No desenvolvimento dos neurônios musculosos, quando você entrar nessa etapa, você já tem muitos circuitos ativados, porque você já conheceu muita coisa e já realizou muitas atividades. Os seus neurônios já estão diferentes e conforme você vai seguindo nessa jornada, eles vão ficar cada vez mais fortes, cada vez mais ativados. Pensa uma coisa, uma rodovia, uma estrada. Ela, às vezes, já foi um caminhozinho muito pequenininho, estreito, lotado de mato. Mas aí você passou uma vez, desmatou um pouquinho, voltou, desmatou de novo, e aí você vai passando e vai passando, quando você menos espera virou uma rodovia e você mal presta atenção, você já está fazendo. É o que acontece com os nossos processos automáticos. Você aprende, treina e vira automático. Você vai entrar aqui agora no campo das emoções, dos seus pensamentos, e como eles levam você a tomar decisões, isso abre mudança de destino de novo. Você também começa a perceber esse destino nas suas mãos, mais do que você imaginava. Exemplo de tema: emoção, sentimento, detecção ou confusão, nossas preferências emocionais e a definição do nosso destino. Emoções, o nosso padrão respiratório. Será que é depressão? Pensamentos, robôs e consequências, tráfego mental, congestionamento mental, impulsos de ataque, fuga e estátua. São alguns exemplos de temas. Na etapa que você vai ativar os drones, eu sempre digo que para se ter uma visão ampla do seu funcionamento, você precisa entender como você consegue se perceber e unir em um único cenário tudo que você percebeu a seu respeito. Então aqui você vai ter contato oficial com seus drones. Você já vinha desenvolvendo eles, mas agora é oficial. Através desses drones você vai mudar os seus planejamentos, suas ações e optar por uma vida mais leve, com mudança de novo, de destino. Alguns exemplos de temas: arquitetura do futuro, ambiente urbanizado adaptado à ativação cerebral positiva, atenção, os tipos e a expansão dela, da atenção, desses vários tipos de atenção, agressão ambiental despercebida, será realmente agressão ou uma hipersensibilidade, saber que sabe, saber que sente, estratégias para autogerenciamento, super-humanos e estratégias ineficazes, baixa autoestima, menos-valia, dinheiro e felicidade. Também são alguns temas só. Ainda dentro do curso, você vai ganhar de todo o coração técnicas de evocação de emoções positivas. O que é isso? Ativar seu cérebro para regiões de positividade brilharem. Você não está à mercê das ondas emocionais do ambiente, do clima do ambiente. Sabe aquela coisa assim, eu tô super feliz hoje. Aí você chega num lugar, tá todo mundo irritado, mal-humorado, lá toca você ficar irritado, mal-humorado. Não há necessidade disso. Por quê? Porque você pode treinar o seu cérebro a estimular um outro estado cerebral, um outro estado emocional, um outro estado de foco, com técnica. Então, com técnicas você pode ativar circuitos cerebrais e orgânicos que mudam a sua fisiologia para estados regenerativos e positivos. Quais são essas técnicas? Loving kindness, autocompaixão e técnica da visualização. Tudo isso embasado cientificamente, mostrando neuroplasticidade, mudança de circuito, diminuição de regiões de ansiedade, fisicamente falando, aumento de regiões de ação, de planejamento de ação. Então, são os primeiros passos na ativação de circuitos neuronais mais capazes de lidar com sensações adversas, desagradáveis e se recuperar com agilidade. Através dessa clareza mental, da ativação biológica do otimismo, porque o otimismo está localizado em uma das regiões do cérebro, assim como o pessimismo. Então, através dessa ativação, você pode mudar o seu estado de ânimo e, lógico, vai mudar tudo ao seu redor. A relação com as pessoas, a relação com o seu trabalho, com você mesmo, com a sua família, com o dinheiro, como você investe seu dinheiro. A técnica da autocompaixão, que também é compaixão, mas principalmente a autocompaixão, são os primeiros passos na ativação de circuitos cerebrais que vão despertar essa sensação em você. Eu vou te mostrar como é que você começa. E para fazer essas técnicas, não tem jeito. Você tem que ter uma base de mindfulness. Porque sem essa base, você vai ficar muito mais perdido. E você tem que ter o estado de mindfulness, que é esse estado dessa visão ampliada também, para poder aplicar essas técnicas. Então você vai abrir mão aqui da autoindulgência. Qual que é a diferença? Então eu tô lá, né, estressado, né? Tô estressada hoje, tô mal, tal. Sabe do que? Acho que eu mereço um carinho. Não, eu vou ficar por aqui mesmo, vou ficar parada. Não, vou comer alguma coisa. Vou comer um brigadeiro, um sanduíche, enfim. Eu mereço, eu tô estressada. Isso é autoindulgência. Vai fazer mal para mim, tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo. Só vai dar aquele prazer imediato, acabou.
A autocompaixão é assim, eu estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu estou entendendo as minhas necessidades. E eu estou entendendo que a vontade minha é de fazer tal coisa, de comer aquele brigadeiro, aquele sanduíche ou sei lá o quê. Mas, como eu entendi as motivações, eu entendo que não só a curto prazo, a médio ou a longo prazo, isso não vai me levar a lugar nenhum positivo, ao contrário, vai me prejudicar, vai me lesar. Então, não vou fazer isso comigo. Ou até você até pode decidir fazer, mas você entendeu os mecanismos. Então, você vai, com certeza, minimizar os prejuízos. Essa é a diferença. Técnica da visualização. Aqui eu ensino os primeiros passos na ativação de circuitos neuronais que, através de imagens, vão gerar um estado de tranquilidade, paz, otimismo, regeneração orgânica de forma intencional. Eu quero fazer isso. Com esse treino, o seu cérebro vai poder realizar essa ativação em qualquer momento da sua vida, em qualquer lugar que você esteja, trazendo um presente de qualidade, leveza, mesmo que você esteja diante de situações difíceis. Aí você pode dizer o seguinte, desculpas, né? A gente sempre tem uma desculpa. Quais as desculpas que você vai dar para não participar dessa jornada, para não investir num cérebro saudável e, consequentemente, na sua vida de uma forma geral, a longo prazo, não só a curto, médio, mas a longo prazo? Você vai adiar a sua proteção cerebral e vai adiar o aumento da sua capacidade cerebral. Mas você pode falar o seguinte, idade, tempo, será que funciona? Investimento? Então vamos lá, na sua idade, né? Você pode falar assim para mim, já passei da idade. Não tenho mais idade para essas coisas não. Não, sou muito novo. Então eu vou te dizer o seguinte, nunca é tarde demais e nunca é cedo demais para se investir no seu cérebro, num cérebro saudável, para você investir na sua vida. Você tem que começar o quanto antes, ontem. Eu falo por experiência, começa ontem. Fique presente na vida dos seus filhos. Fique presente na sua vida. Eu falo isso sentindo na pele, eu sei o que eu estou falando. Todas as idades, principalmente a partir dos 30 anos, para que você aprenda, possa passar para as outras pessoas. O cérebro, ele tende a ficar menos flexível às novas situações, a aceitar menos desafios, a ter alterações na memória, na atenção. Isso é uma tendência por causa da biologia dele. Se você deixa sem estimular. Se você não dá os estímulos, as ativações que realmente vão te tirar de um estado de cristalização. E a tendência nossa é cada vez dizer mais não. Eu entendo que as pessoas falam, vamos dizer não. Entendo, é não para o estresse opressor, para aquilo que te sobrecarrega. Mas a gente precisa dizer mais sim para a vida, para o estresse colaborador, para aquilo que vai te estimular a crescer. É essencial um cérebro maleável, com capacidades desenvolvidas para você poder se adaptar com saúde, criatividade às exigências desse novo mundo de constantes mudanças. É importante você saber que você é capaz de aprender e usufruir da vida. Não importa qual idade você esteja. Comece o quanto antes. Tempo. Não tenho tempo desse negócio não. Se você acha que está sem tempo, isso é um sinal de alarme, de alerta. Você não tem tempo para aumentar sua capacidade, para preservar, para ter saúde, então você percebe que está muito desorganizado o negócio. Isso é um grande motivo para você começar a investir no seu cérebro, no seu tempo, dar realmente um tempo de qualidade para a sua vida. Porque é o teu cérebro que vai te ajudar a ter mais tempo de fazer coisas que de verdade são importantes para você, a selecionar aquilo que você tem que dar atenção. Porque você deve perder tempo com tanta besteira, com tanta bobagem, que no final é estresse opressor. O acesso ao curso é de 1 ano. Você vai ter tempo suficiente para ver e rever o curso, assistir a aula quando você quiser, de onde você estiver. E se você falar assim, será que funciona? Eu vou te falar que isso aqui é tudo baseado em milhares de estudos, não é centena não, milhares de estudos mostrando que o nosso cérebro pode ser treinado e modificado. E você pode rever os depoimentos das pessoas falando. Não se permitir essa oportunidade é uma omissão de ajuda a si mesmo e a ajudar as pessoas que a gente ama. Eu te pergunto, quanto vale ter capacidade cerebral, poder ter um cérebro flexível para aprender o que você quiser, num mundo que exige constantes mudanças? Você está sempre tendo que aprender, mas não de um jeito estressante, opressor, mas com estresse colaborador, que você possa realmente te estimular a vida, a ter um cérebro saudável. Quanto vale ter relações harmônicas, ter leveza, se proteger de doenças e poder interferir no seu destino? Quanto vale ser orientado por um profissional com vasta experiência, com conhecimento sólido, que está sempre em constante atualização, reconhecido no mercado? Quanto vale você perder sua saúde? Quanto vale as perdas incalculáveis
de você não estar presente na vida das pessoas que você ama, que gostariam que você estivesse lá, na sua própria vida, não poder usufruir desse milagre que é a vida. E quanto vale as perdas que você pode ter, porque vai ter que investir depois em outros médicos, medicamentos, terapias, hospitais. Por que você não dá uma chance do seu organismo se regenerar, crescer, se desenvolver? Por que não? E mais uma observação, se você fosse aprender tudo que eu reuni nesse curso, você teria que ir a vários profissionais. Então, por exemplo, médico psiquiatra, psicólogo, paleoantropologista, especialista em treinos cerebrais, treinos biológicos, life coach, reunir todas essas informações de um jeito lógico, estruturar em atividades para poder aplicar. Quanto será que você gastaria para unir todos esses conhecimentos? Então, no curso, você pode assistir pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Você vai ter como material didático PDF, né, que são os resumos das aulas, para você não precisar ficar anotando. Lógico, você pode complementar, mas a base está escrita. Áudios guiados para você praticar as atividades, como, por exemplo, mindfulness. As aulas são em vídeo, então você pode voltar, repetir, colocar mais rápido, mais devagar, você vai ficar à vontade. O valor está bastante facilitado, você pode dividir em várias vezes. E aí, se você não gostar, se você achar que não é para você, você tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta. Então, você se comunica através do nosso WhatsApp ou através do nosso e-mail. E está tudo resolvido. Ter um cérebro saudável para poder aprender o que você quiser, ser flexível no mundo que está mudando, poder ter relações harmônicas, paz na sua casa, poder estar presente na vida das pessoas que você ama por um tempo longo e usufruir de toda a sua experiência, porque a gente vai caminhando ao longo da vida, você vai adquirindo experiência, mas às vezes vai ficando meio rígido, né? Por que não ser flexível? Então você vai juntar sua experiência com aumento de capacidade cerebral, para você poder saber onde você investe seu dinheiro, como você ganha seu dinheiro, como você usufrui dele e poder usufruir, ter tempo, saúde para usufruir de tanta coisa que você fez na vida. É um momento de colher e continuar plantando. Poder de verdade ter um corpo saudável, porque o seu cérebro vai determinar isso. Se divertir, sentir felicidade, sentir que tem poder de mudar o seu destino. Vem nessa caminhada, vem se divertir. Eu vou finalizar com alguns depoimentos de mais pessoas que investiram no cérebro saudável e eu espero você lá. Até! Aprendi como cuidar da minha saúde mental e física. A ficar mais focada e atenta ao presente, isso é inevitável, e agregou de uma maneira mais profunda. Acho que o que eu ganhei realmente foi aprender a cuidar mais da minha mente. Eu queria fazer isso, mas eu não sabia como. Assim, algumas pessoas incompreensíveis para mim ficaram muito claras. E aprender a lidar com isso, né? Porque essas pessoas cujo comportamento hoje eu compreendo, algumas me causaram transtornos, né? Embora eu compreenda, eu tenho que aprender a me livrar delas. Então, me forneceu uma ferramenta. Eu vou ler, tá? Bem, meu objetivo desde o início foi proteger meu cérebro das doenças degenerativas. Fui aprendendo durante o curso que a performance cerebral permite que você envelheça com o cérebro ativo. E esse resultado vem do autoconhecimento e compreensão do mundo atual e ancestral. Estou experimentando algumas mudanças de comportamento e postura, maior compreensão em relação às pessoas e suas características. Algumas coisas se apresentam mais ou menos interessantes diante de um novo olhar, mais apurado e obtido através da aplicação das técnicas propostas. É muito recompensador observar que sua percepção em relação a você e ao mundo vai se refinando conforme a caminhada avança. Pretendo progredir nesse aprendizado, ciente de que a persistência é que irá me levar ao meu objetivo. É uma decisão de proceder para a vida, e não apenas para o período do curso. Me conhecer melhor através dos drones, ou seja, me ver, porque tem a chance de ir para fora de mim, como eu era, meio no automático. No meu caso, de fazer muito, mas não realizar. É uma coisa paradoxal, né? Então, a vida fica um tanto medíocre, visto que a gente tem bastante oportunidade de alcançar essa realização das coisas. Ser gentil comigo mesma, que também foi falada, né? A Thelma falou muito da cobrança que a gente faz com a gente mesmo, tão grande, que não justifica, porque você dispersa energia e que poderia estar canalizada para o outro lado. E tal do oxidante, antioxidante também, né? Conhecer o anti-envelhecimento, que eu achei genial, né? Porque quem não quer não envelhecer, né? Ou envelhecer saudavelmente? Escolher como envelhecer. Escolher e do que você pode abrir, tem que abrir mão para envelhecer saudavelmente. Essa coisa do drone, sabe? Às vezes assim, onde é que eu tô melhor, onde é que eu não estou muito boa, ou em relação físico ou emocional. No começo da semana passada, eu comecei com uma dor aqui. E aí, mas que é isso? Daí eu fui me tocar e eu fico
segurando o celular assim, e digito assim. A forma como eu estava digitando o celular, eu acho que eu estava desenvolvendo uma inflamação aqui no tendão. Eu consegui perceber isso, daí eu troquei de mão. Sumiu. Eu me lembro que eu já tive isso e que eu nunca percebi, que eu já cheguei a ter uma tendinite, fui para o ortopedista e fiquei com a mão imobilizada alguns dias tomando anti-inflamatório, porque era a mão direita e eu não conseguia digitar. Me fez entender melhor essa atração pela natureza e essa busca do descansar ou do se renovar através da natureza ficou muito mais claro e muito mais assim constante na minha vida.